cidadania, Comunicação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre a Semana do Meio Ambiente, que começou na última quarta-feira, dia 5 de junho. Aliás, é a data escolhida em Estocolmo, em 1972, como sendo o Dia Mundial do Meio Ambiente. É neste momento que governos e a população, de um modo geral, fazem uma reflexão sobre a preservação ambiental. E mais do que refletir, é chamar a atenção de como cada um pode contribuir para um bem comum de todos. E um dos alertas é para o desperdício de comida, de água potável, além de questões ligadas ao ecossistema, ao clima e à mobilidade humana. Os ambientalistas há tempo chamam a atenção para a preservação das espécies animais, das matas, dos rios e oceanos. E a responsabilidade começa entre os governantes e empresários e se estende a você que está nos assistindo neste momento. E para ressaltar a importância da preservação do meio ambiente, o nosso convidado de hoje é o educador ambiental José Constantino Sommer, que é professor e servidor da Fundação de Meio Ambiente aqui de Blumenau. Boa noite, Sommer. Obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Para a gente começar aqui, conscientizar sobre o meio ambiente, inicia exatamente por onde? Esta talvez seja a pergunta mais importante que nós devamos fazer. Não tem dúvida, como educador ambiental, que eu acho que a conscientização é o aspecto, é a política mais importante que nós devemos ter nessa questão ambiental. Carlos, eu acho que o problema começa, e aí nós precisamos atacar, com essa dissociação entre o humano e o ambiental. Né? À medida que nós colocamos nós e o meio ambiente, significa que nós fragmentamos, que nós nos separamos, e não damos o devido valor para a questão ambiental porque julgamos que dela não fazemos parte, por conta dessa separação. Então se fala em sociedade e meio ambiente, né? Esse é um conceito que tem um vício na sua origem, um erro terrível, né? Que justamente faz com que nós tenhamos uma relação que nós podemos chamar de antropocêntrica, né? E de visão utilitarista da natureza, de achar que a natureza só serve, só tem importância se nós pudermos dela usufruir. Tu já deves ter ouvido, e os ouvintes também, os que nos assistem, muitas vezes expressões do tipo, mas para que serve essa planta? Para que serve esse animal? Para que eu vou mantê-lo e tal, né? Visão utilitarista da natureza. Eu acho que esta relação que começa nos aproximando e nos colocando dentro do meio ambiente, né, como integrantes do meio ambiente, é o início de toda a reflexão sobre a temática ambiental. E a partir daí a abordagem sobre os temas mais específicos, evidentemente, né? Sommer, esse tema, ambiental, aliás, é um tema diverso, né? A gente até fica aqui por onde nós vamos começar, né? Mas eu queria, como ponto de partida, te questionar da seguinte maneira. Você acha que esse mundo das compras, o mundo do consumo, dificulta essa questão da preservação ambiental? Dificulta, Carlos. Hoje nós temos, o consumo, evidentemente, ele se dá majoritariamente, quase que totalmente nas cidades, né? Embora na zona rural nós tenhamos o mesmo tipo de produto também que a gente encontra no ambiente urbano, quer dizer, com grande produção de lixo, com grande consumo de energia, de água na sua produção, o descarte, a questão de não haver uma preocupação com o ciclo de vida do produto também, o que fazer depois com a logística reversa, que hoje está expressa aí na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acredito que, de fato, a reflexão sobre o consumo é muito importante, porque nós temos hoje mais da metade da população mundial vivendo nas cidades. No caso do Brasil, é muito mais expressivo, 85% da população vive nas cidades, então vive no ambiente próprio para consumo. 80% dos chamados gases de efeito estufa são produzidos nas cidades, e aí os veículos têm a sua participação majoritária. O grande problema para que os países que aderiram ao Tratado de Kyoto, que está se esgotando agora, possam cumprir as suas metas estabelecidas, países que são países signatários, né, do tratado, que têm metas a cumprir, é por conta da produção
de equivalente de carbono dos automóveis, né? Então precisamos refletir sobre isso. Por isso a educação ambiental, os educadores ambientais, com quem a gente convive, compartilha sobre essa questão, tem destacado a necessidade de trabalhar a questão do consumo muito fortemente, como um elemento que fará algum resultado sobre a questão do impacto ambiental, mas também que levará a reflexão sobre outros consumos. E quando a gente fala consumo, não é só o consumo de bens, mas também de serviços, né? E todos os consumos, todos os consumos e inclusive aqueles que, digamos, caem na nossa conta, mas indiretamente, quer dizer, quando a gente toda a produção precisa ser dividida por toda a população, tem que ser per capita. E o consumo de energia elétrica, que é algo não visível, também todas essas questões precisam ser colocadas, né? Os produtos têm baixado muito o preço, a questão do valor deles muitas vezes não exprime sequer o que foi gasto para produzi-los, porque, na verdade, os custos disso são custos externalizados da questão ambiental, são custos sociais, muitas vezes também, como a gente vê, e nós não refletimos sobre isso, porque nós só enxergamos aquela parte que interessa, que é a parte do consumo, né? A gente pode pegar um exemplo, né? E eu estou pegando aí o consumo como o nosso eixo norteador, sim, mas a gente pode pegar o exemplo da questão da água potável, né? Sim. E a água potável, as pessoas, nós, né, temos ali na torneira, temos disponível para a higiene pessoal, para os alimentos, mas a gente desconhece o custo que é para se ter essa água, o tratamento para se ter essa água potável. Esse é um problema que, por exemplo, se vive no âmbito do Comitê da Bacia, aqui no nosso comitê, mas em todos os comitês, que é essa questão de nós pagamos pela água, mas não pagamos, nós pagamos apenas pelo tratamento, mas não pelo consumo da água. Essa é algo difícil de fazer a sociedade entender. Por conta disso, essa água também, mesmo que devolvida, precisa ser tratada. E nós não cuidamos do tratamento no nível residencial. Se nós tivéssemos o cuidado necessário para devolver a água da nossa residência com um tratamento minimamente aceitável, seria muito mais caro do que pagar pelo tratamento do esgoto em estações estabelecidas, independentemente dessa discussão, se é público ou privado, né? Nós não temos essa reflexão. E água e energia elétrica, só para considerar dois bens de consumo de uso cotidiano nosso, nós tratamos de forma perdulária, gastando porque são muito baratos, né? Outro dia, fazer uma conta simples com alguns alunos e nós chegamos por média de consumo de água e energia elétrica, que o consumo médio por pessoa de água e energia elétrica por mês era de R$30, né? Desde que não sejam gastadores demais, R$30. Bom, isso dá R$1 por dia de água e energia elétrica, né? É muito pouco, evidentemente, nós gastamos muito mais do que isso com muitas coisas. Isso é 1/3 do preço de uma passagem de ônibus. Energia e água, sim, duas coisas que nós não podemos viver sem. A água tratada, ela é tão barata que a relação dela com a água servida em garrafinhas, essas garrafinhas de meio litro, é da ordem de 1.000 a 2.000 vezes mais barato. Nós não podemos dizer quanto custa 1 litro de água servida pelo SAMAI aqui em Blumenau, porque não há moeda para expressar isso. Nós não trabalhamos com milésimos de real, né? Então, aí tu consegues perceber que, de fato, como esses bens parecem abundantes, embora a energia elétrica seja um bem de consumo um pouco, né, tem que pensar um pouco mais na restrição, mas essa abundância dá uma impressão equivocada. Porém, o Comitê da Bacia já identificou, na nossa bacia hidrográfica, 3 áreas de conflito pelo uso da água. Normalmente eu coloco nas palestras, nas aulas, pergunto quando nós podemos tirar de água de um ribeirão, né? Por exemplo, num curso d'água. Podemos tirar o que for possível. Então metade já tem que deixar porque é a chamada vazão ecológica. Então quando nós olhamos para um curso d'água e nós chegamos a uma abundância de água, temos que considerar que metade não poderá ser tirado dali pela média de vazão, porque aquilo é um ecossistema que tem que ser mantido como tal, isso está expresso na Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Mas nós não enxergamos também o consumo no ponto de vista dos outros bens. O ideal seria que nós fizéssemos uma reflexão permanente, um comportamento que nós podemos chamar de eco-cidadão, né? Se o consumo realmente é necessário. Porque, como diz um colega, se nós não somos exatamente mais uma sociedade de consumo, mas uma sociedade de compras. Sociedade de consumo até pode ser justificável, nós temos que usar... Necessidade de consumir, né? Consumir, exatamente. Mas compras já passa a ser algo que pode, né, se caracterizar como algo até um pouco doentio, né? Aí, pegando essa ideia das compras, Sommer, a gente vai entrar na questão da tecnologia e da alta tecnologia e vamos cair nessa questão que é a do lixo. O que nós vamos fazer com excesso de lixo, esse lixo eletrônico, né? Claro.
De vez em quando nós vemos campanhas do tipo recolhimento desses equipamentos, né? A própria coleta seletiva do município, que é feita pela cooperativa, pela Reciblu, em parceria com o SAMAI, tem lá um monte de monitores que hoje não se vende mais, né? Que de vez em quando consegue recolocar na indústria, fragmentado, transformado em algum outro tipo de produto. Mas nós não estamos reciclando pequenos componentes que certamente seriam significativos para uma reciclagem, né, desses materiais. De repente vão se exaurindo do planeta. Esse é um problema para as tecnologias, para a nanotecnologia, por exemplo, a incapacidade de ter alguns desses materiais em grande quantidade, né? Mas a durabilidade desses produtos é muito pequena, em parte por dois aspectos que são muito importantes, que se traduzem como obsolescência dos produtos, né? Então existe a obsolescência verdadeira, a real, que é propositalmente introduzida pela indústria, quer dizer, às vezes significa um equipamento não pode mais ser adaptado porque não basta trocar um pequeno componente, é preciso trocar o equipamento inteiro. E existe a obsolescência perceptiva, que é aquela que as pessoas são induzidas a achar que o seu equipamento está obsoleto. E aí acabamos produzindo muito lixo. Veja, no passado nós considerávamos um objeto obsoleto quando ele ficava velho, gastado, puído, né? E demorava para... Claro, demorava anos. E hoje não, né? Hoje tudo é muito rápido. Nós jogamos coisas inteiras no lixo, né? Coisas boas que parecem recém-tiradas da caixa, né? Isso acontece em pouco tempo. As tecnologias não são mais anuais, são semestrais ou trimestrais, né? As mudanças que acontecem, né? Mas a questão do lixo... Sommer, só um instante. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar essa discussão em torno, né, do lixo tecnológico e também vamos abordar o papel do educador ambiental nas escolas. Já voltamos.